Leitura de orelha. Meu nome é Kvolt, com pronúncia semelhante à de Quote. Os nomes são importantes porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Elir porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e 6 cordas. Fui chamado de Kvolt, o sem sangue, Kvolt, o arcano e Kvolt, o matador do rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles, mas fui criado como Kvolt. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro, grosseiras na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros, incendiei a cidade de Trebon, passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestréis chorar. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Essa é a história de Kvolt, ou Colt, um homem misterioso que dá vida ao personagem principal de O Nome do Vento. Encarnando ora o herói, ora o vilão desta fascinante aventura, ele vai levá-lo a um mundo habitado por seres fantásticos e inesquecíveis. Vai guiá-lo através dos momentos marcantes de sua vida, o amor por uma cortesã, o trágico assassinato dos pais por um grupo demoníaco, a ousada experiência na escola de magia, as dificuldades da infância numa cidade assolada pelo caos. Mais do que isso, ele lhe dará a chave para desvendar a verdadeira identidade do homem por trás da lenda. Patrick Rothfuss reside atualmente na região central do Wisconsin, onde leciona na universidade local. Em suas horas de folga, escreve uma coluna satírica, pratica a desobediência civil e se dedica por diletantismo à alquimia. Adora as palavras, ri com frequência e se recusa a dançar. O Nome do Vento, ganhador do Quill Award, importante prêmio literário americano cujos vencedores são escolhidos pelos leitores. Leitura de orelha. Meu nome é Kvolt, com pronúncia semelhante à de Quote. Os nomes são importantes porque dizem muito sobre as pessoas. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Elir porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e 6 cordas. Fui chamado de Kvolt, o sem sangue, Kvolt, o arcano e Kvolt, o matador do rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles, mas fui criado como Kvolt. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro, grosseiras na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros, incendiei a cidade de Trebon, passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Conversei com deuses, amei mulheres e escrevi canções que fazem os menestréis chorar. Vocês devem ter ouvido falar de mim. Essa é a história de Kvolt, ou Colt, um homem misterioso que dá vida ao personagem principal de O Nome do Vento. Encarnando ora o herói, ora o vilão desta fascinante aventura, ele vai levá-lo a um mundo habitado por seres fantásticos e inesquecíveis. Vai guiá-lo através dos momentos marcantes de sua vida, o amor por uma cortesã, o trágico assassinato dos pais por um grupo demoníaco, a ousada experiência na escola de magia, as dificuldades da infância numa cidade assolada pelo caos. Mais do que isso, ele lhe dará a chave para desvendar a verdadeira identidade do homem por trás da lenda. Patrick Rothfuss reside atualmente na região central do Wisconsin, onde leciona na universidade local. Em suas horas de folga, escreve uma coluna satírica, pratica a desobediência civil e se dedica por diletantismo à alquimia. Adora as palavras, ri com frequência e se recusa a dançar. O Nome do Vento, ganhador do Quill Award, importante prêmio literário americano cujos vencedores são escolhidos pelos leitores, é o primeiro romance do autor.